E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Veja bem, inicialmente eu queria agradecer a todos vocês aí inscritos no canal, todos vocês aí que comentam e descomentam, que dão like, dão dislike, que me trollam, que agradecem ou que elogiam o conteúdo desse canal. Chegamos à incrível marca de 1.000 inscritos. Sinceramente, eu fiquei surpreso aí. Porque, pô, é um assunto que é muito de nicho, né? É tecnologia, mas é bem nicho, é bem nichado. E a forma como eu abordo as coisas e o conteúdo também, ele não é exatamente um conteúdo muito popular. Então eu fico muito grato aí por todos vocês acreditarem no projeto. No vídeo de hoje, como prometido aí no título, vamos fazer um experimento de instalar o Mac OS X no Linux com um comando. Isso aí que você ouviu, um comando. Para isso tudo que você precisa ter é um Linux com Snap, tá? Tem que estar com o Snapzinho funcionando, Snapzinho em dia. Deixa eu aumentar aqui a fonte. O Snap é aquele formato, aquela loja de aplicações semi-estáticas do pessoal do Ubuntu, né? Já falei um pouco sobre o Snap em algum outro vídeo, né? E mais uma aplicação aí, bem bacana do Snap. Então aquela coisa, né? Sudo snap install Sosumi. É isso, João? Que é, hein? Pronto, galera. Isso aí. Muito obrigado pelo vídeo. Gostou do vídeo? Dá um like, tô brincando. Vamos ver se vai funcionar. Na verdade, eu já tentei instalar o Susume algumas vezes no passado. Todas as experiências foram bem frustrantes. Essa é a primeira vez que eu tento instalar no Fedora em, sei lá, no período de um ano. Então vai que agora dá certo. A ideia é o seguinte, é um script aí que facilita a instalação e configuração de um sistema Mac do zero, para você poder fazer as suas brincadeiras aí. Eu tô aqui com o Fedora usando um Ryzen 1600X sem overclock, 16 GB de RAM, tá? Então, se você quiser comparar de alguma forma a performance, tá aí. Feito isso, nosso colega ele vai instalar o Susume em algum lugar aqui. Tá ali, ó, o íconezinho. A gente dá um Enter, ele vai abrir um outro terminal e vai falhar miseravelmente, tentando fazer coisas. Ah, não, ele vai tentar fazer aqui. Inclusive, ele até conseguiu. Ele detectou que eu já tive uma tentativa anterior e alguns arquivos ele já encontrou aqui as coisas. Essas são as falhas. Mas então você pergunta, pô, mas por que eu vou querer emular o Mac no Linux? Meu, sei lá. Porque você precisa testar uma aplicação, porque você precisa fazer uma build, que você vai desenvolver para iPhone. Eu não sei, é útil. Por alguma razão, a gente tem toda uma mística em volta do Mac, sistema operacional Mac, mas ele é um sistema operacional, cara, que roda em computador PC tranquilamente, né? Então não tem nada de muito complicado nem nada de muito difícil. Não deveria ser assim, pelo menos. Os tempos da Apple ficar dificultando as integrações, eu acho que passou. Isso era muito da época do Steve Jobs, né? Onde ele não aceitava exatamente de forma muito simples e fácil a ideia de ecossistemas compartilhados, né? Então, a Apple, principalmente nos anos 90 ali, ela tinha até protocolo de rede próprio, pra vocês terem uma ideia. Compartilhamento de arquivos próprio, tudo próprio, né? E ela foi uma das que demoraram um pouco para se integrar no resto do mundo, né? O que mudou radicalmente, claro, obviamente, depois da adoção dos PowerPCs. Mas a Apple sempre teve essa pegada sei lá, né, de querer ser exclusiva. O que está acontecendo aqui? Ele está baixando do site da Apple algumas imagens aí. Olha, ele já está criando aqui uma imagem. Para variar, ele está criando no lugar errado. Então, teremos aquele desempenho maravilhoso de uma máquina virtual em cima de um sistema de arquivos copy on write, né? Poxa vida. Se eu soubesse, vai tá fazendo aí, tá formatando a base, você vai subir o bagulho aí. Será que o desempenho vai ser bom? Eu não sei, hein? Ó, tá tentando subir alguma coisa aqui. Clover, Boot Manager, nossa, usei muito esse cara, hein? Bom, eu não sei o que ele está fazendo, ele está gastando metade do processamento da minha máquina, o mouse não mexe, mas a memória está de boa. E travou. Ah, era só dar Enter. O mouse não mexe mesmo. Então o mouse fica travado ali. Ok. Vamos vir, vamos vir. Esse boot lindo, maravilhoso do Mac, hein? Olha só. O que aquela maçãzinha cinza esconde de você? Nossa, legal que ele já sobe dando vários pau, cara. Engraçado, né? Que no Linux, cara, quando o Linux sobe, as mensagens do Linux fazem sentido pra mim. Eu consigo entender se o sistema tá indo, voltando, se deu certo, se não deu. Geralmente no FreeBSD e no Mac, cara, eu leio essas mensagens, elas não querem dizer nada pra mim. Impressionante como eu me perco na linguagem. Pra mim parece que tá tudo dando errado aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo não. Mas ele tá processando. E continua dizendo aí que deu erro. Erro aqui, erro ali. É, bicho, eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Outra coisa que eu não faço ideia também é quanto tempo esse processo demora, né? Porque eu lembro uma vez eu instalei, eu fiz uma
besteira muito grande no meu Mac e eu fui restartar, né? Fui reinstalar o sistema operacional do zero. E eu não tenho a mídia, né? Quando eu comprei ele já não vinha mais com a mídia física do Mac. E nem um pendrive, não vinha com nada. Mas no Mac, quando você boota, tem um botão mágico que você aperta lá logo depois que ele faz aquele sininho, que ele te manda para um boot via rede, né? Para um boot de emergência, onde ele consegue fazer a recuperação do sistema via rede. E cara, demorou 20 horas esse processo, tá? Então eu não prometo que vai demorar menos que isso aqui. Vamos lá, tá indo. Olha só, hein? Bom, aqui a gente vai dar uma olhada aí no disco. Temos aqui alguns discos, temos uma mídia, esse cara aqui. Ó, note que ele está uninitialized. Então o que a gente faz? A gente dá um erase nele e sistema de arquivos padrão do Mac, sem novidade. Feito. Então agora nosso disco 70 GB. Deve ser o suficiente. Eu lembro que o Mac ele ocupava uns 35, 38 GB de instalação. Eu não sei como é que está isso agora. Talvez esteja mais mesmo. O Mac ele não é um sistema operacional conhecido por ser hábil na gestão de recursos, tá? Essa não é uma qualidade do Mac. Nunca foi. Beleza? Aí você escolhe aqui o seu disco que você acabou de formatar e instala. Diz ele aqui que vai demorar 23 minutos. Pode ser verdade, pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser mentira. Então deixa ele fazendo aí. Essa é até uma forma interessante para você que tem curiosidade, quer tirar suas dúvidas e tal. Eu vi que nos comentários, eu não li os comentários agora, mas eu não quero misturar os temas, mas eu vi nos comentários dos últimos vídeos aí do pessoal discutindo um pouco sobre a questão dos Macs, né? Acho que foi no vídeo do Ubuntu, onde eu falo daquele caso da menina lá que não quer mais saber de trocar de distro e quer ir para o Mac para não perder tempo. É bem por aí. Essa é uma forma de você testar o Mac e ver se ele vai te servir de alguma forma, né? O pessoal fala, não, mas porra, o Mac é um sistema muito ruim, o Linux é um sistema muito melhor. Então, aí tem aquela questão, né, cara? Depende, tudo depende, meu, tudo depende. Depende da pessoa, depende da situação. Né? O que eu vejo hoje em dia é que muitas empresas estão adotando o Mac mesmo como padrão para desenvolvimento. Se eu não me engano, Nubank, ThoughtWorks, são empresas onde quando você é contratado, você já ganha um Mac ali para você trabalhar. Eu não sei se eles permitem que você use ou não outro sistema operacional, mas é da cultura da empresa mesmo, de usar o Mac. Por quê? O que eu vejo de vantagem no Mac? Pelo menos o que eu via, que eu achava legal no Mac. Ele é um sistema que está ali. Ele muito dificilmente ele trava, muito dificilmente. O que acontece muito é que ele fica lento. Mas de travar, de você ter que rebotar a máquina, não é o normal. Esse sistema operacional é bem estável. Eu cheguei a ter meu Mac, como a máquina não travava e eu não desligava ele, eu só suspendia, né? Suspendia, aí uma vez a cada 2, 3 meses vinha uma atualização, que aí ele pedia para rebootar a máquina, né? Eu já cheguei a ficar mais de um mês, cara, com a máquina em uptime. E é um desktop, não é um servidor, é um desktop. Todo dia lá, tirava ele do sono, trabalhava, fazia as coisas que eu tinha que fazer, jogava, estudava, botava ele para dormir, e no outro dia, sabe, repetindo esse ciclo. Um mês, cara, de uptime. Um mês de uptime. Aí eu só realmente rebutei porque. Eu tinha no break também, tem essa, né? Só realmente rebutei a máquina porque saiu uma falha de segurança muito grave no Mac e precisava resolver. E eu resolvi. Então, tipo, rebutei a máquina para instalar as atualizações. Mas é um sistema que ele normalmente ele não dá problemas, pelo menos não dava problema até a última versão que eu usei. Mojave. A última vez que eu usei o Mac para valer foi o Mojave. E ele é um sistema bom, né? Só que o ecossistema do Mac ele não é exatamente um ecossistema bacana, né? Ele é muito dependente de aplicativos pagos e principalmente do Mojave para cá, esses programas agora eles estão na loja da Apple, né? Na App Store. Então não tem muito programa fora da App Store que você consegue instalar no seu Mac. Não tem tanta coisa mais. Então o ecossistema está bem centralizado ali na App Store e ele está chiando cada vez mais quando você instala alguma coisa de fora da App Store. Isso na prática significa que tem pouca variedade de programas. Existe uma oferta grande de programas open source, mas eu já falo logo de cara, a boa parte dos programas open source no Mac eles não são legais. O GIMP, por exemplo, é um completo desastre no Mac. Usar o Photoshop é meio que obrigatório. O Krita é um desastre, trava pra caramba. Então, assim, o ecossistema, ele varia muito, né? Aplicativos do Adobe, obviamente, eles são bem bons, não ficam travando à toa. IDEs, em geral, sem novidade, funciona tudo muito bem. Todas as ideias que eu testei, nunca tive problema com nenhuma ideia. Eu só tive problemas com GIMP, Inkscape,
programas que são os programas que eu uso no Linux mesmo, por padrão. No Mac eles são bem problemáticos. Mas no Mac você tem várias formas de instalar o mesmo programa, né? Você tem a versão nativa, digamos assim, do Mac, né? Que é o aplicativo .app. Mas você tem o Brill também, né? Pelo Brill você consegue instalar alguns desses programas open source que a gente usa no Linux e muitas vezes, mas não todas, eles são muito mais estáveis. Só que por eles serem instalados via Brill, eles não têm uma integração tão forte com o sistema do operacional do Mac em geral. Então algumas coisas ficam diferentes. Por exemplo, na hora que você vai abrir uma caixa de diálogo para abrir um arquivo, ele não vai usar a caixa de diálogo do Mac, ele vai usar a caixa de diálogo do GTK, que é bem pior quando você compara com a do Mac. Então você tem algumas integrações que você perde, fontes ficam um pouco esquisitas, ele não procura as fontes nos mesmos lugares, né? Então às vezes você tem uma fonte instalada no Mac e na hora que você vai abrir o programa no Brill, ele não usa aquela fonte. As fontes ficam meio esquisitas. Coisa que não acontece quando você instala um aplicativo .app mesmo, supostamente nativo, digamos assim. Mas nem sempre essa solução é boa. Mas é isso. No geral, assim, o sistema operacional ele é sólido, ele funciona muito bem. Para trabalho, ele é excelente, porque ele roda toda a suite do Adobe, editores de vídeo, tem muitos editores de vídeo, tem muitos editores de pós-edição de efeitos. Para música, então, nem se fala. Para programar, você está feito, porque você tem ali o Python, você tem o Ruby. Eu acho que, se não me engano, o Python e o Ruby ele já vem instalado super padrão, que alguns scripts do Mac ele usa o Ruby. Scripts de boot do sistema, usa o Ruby. Então ele tem o Python, já tem o Ruby ali instalado por padrão. Ele é um pouquinho chatinho para você instalar os compiladores, porque aí você tem que instalar o Xcode. O Xcode é a IDE para desenvolvimento de aplicativos nativos do Mac. Bem bacana, mas ele é bem exclusivista. Assim. Você só desenvolve coisa para Mac nele, para iPhone, né, iPad, essas coisas. Ele é bem ruim para as outras coisas. E ele tem um tamanho meio grandão. A Apple, numa época, ela deu a louca, elas resolveram cobrar pelo Xcode, então para você ter um compilador GCC nativo no Mac, você tinha que pagar $20. Uma ideia de jirico, completa ideia de jirico, mas que a Apple se ligou e voltou atrás. Né? Eles deixaram de cobrar pelo acesso do Xcode. E as pessoas puderam ter acesso a compiladores software livre novamente, né, numa toolchain para o Mac. Então, assim, é embaçado nesse ponto, né? Como principal desvantagem que eu vejo no Mac é a questão do consumo de recursos, cara, ele não. Qualquer coisa que você abre gasta uma tonelada de memória. E assim, você começa a se acostumar com a lentidão do sistema. Essa é uma coisa que dói dizer, mas você se acostuma com a lentidão do sistema. Assim. Você percebe que o sistema ele vai ficando lento com o tempo e você vai se acostumando com a ideia dele estar lento. Você se acostuma com a ideia de abrir um navegador e ele pegar 4 GB de memória de uma vez. É uma coisa que irrita as pessoas com o tempo, mas é aquela história, tipo, a pessoa se acostuma com a ideia. E eu digo mais, a pessoa se acostuma com a ideia de não poder fazer nada a respeito também. Eu acho que quando as pessoas sabem que elas não podem fazer nada a respeito, elas se conformam, né? Por quê não pode fazer nada a respeito? Porque no Mac, o root não tem acesso ao sistema. Tá? Então mesmo que você vire root, você vai lá, dá sudo su, existem algumas coisas que você não consegue fazer no sistema. Ele tem um super root, digamos assim, que para você ter acesso a esse cara é muito mais complicado. Você não consegue fazer isso com o sudo su, com o sudo, por exemplo, né? Se eu não me engano, você tem que botar ele em modo de restauração e é uma complicação lá para você ter acesso a esse root. Então, assim, mesmo você como root não consegue destruir o seu sistema e você não consegue gerenciar tanta coisa assim. Então você realmente está na mão do que ele te entrega ali. Não tem muito como fugir. E isso, por um lado, é bom. Né? Por que, por um lado, é bom? Porque se você é um cara. Meu perfil, por exemplo, que eu tenho um perfil de fuçador, que eu gosto de ficar fuçando no sistema. E às vezes eu gasto muito tempo com isso. Então, se você não tem tempo para ficar fuçando com o sistema, o Mac pode ser uma boa para você, porque ele não vai deixar você mexer com nada, ele não vai deixar você mudar ícones, por exemplo. Ele não deixa você mudar o tema de ícone, né? Ele não deixa você fuçar a aparência, ele não deixa você fuçar no sistema. Tem pouca coisa que você consegue fazer assim, em termos de gestão do sistema operacional no Mac. Tem pouquíssima coisa, na verdade. Então você fica focado em usar o computador para fazer as coisas que um computador deveria ser usado, né? Que não é ficar fuçando o sistema operacional. Uma outra vantagem que o Mac tem assim para ser usado em grandes times de desenvolvimento é que todo mundo usa uma máquina mais ou menos igual e o hardware é igual, o sistema operacional é mais ou menos igual, então muito provavelmente o erro que der no computador de um vai dar no computador do outro, porque você não tem aquela coisa de das pessoas usarem diferentes distros ou usa a mesma distro em estágios diferentes. Né? Eu vivi a situação muito comum de estar numa empresa onde uma galera usa Ubuntu, uma outra galera usa Debian, uma outra galera usa Debian Stable, sabe? E aí na hora que
dá erro no computador de um, é meio tenso você conseguir reproduzir o erro num outro computador. E aí, na hora que está lá no servidor, é uma outra coisa que está rodando no servidor. O servidor está rodando o Ubuntu LTS, o computador do cara que está rodando o Ubuntu corrente, né? O Ubuntu última versão. No Mac não. Mac no geral, Mac é Mac. Né? Mesmo que você tenha ali diferenças de nomenclatura, você tem o Catalina, Mojave, Sierra, essa coisa toda, Big Sur, muito raramente você vai enfrentar problemas num aplicativo que roda em um e não roda no outro. Geralmente você faz o binário para um, o binário vai funcionar em todos, né? Então não é para dar problema não. A ABI do Mac é uma coisa bem estabilizada, já tem um bom tempo. E eles usam os binários todos linkados estaticamente, né? Ou quando eles usam bibliotecas dinâmicas, eles incluem as próprias bibliotecas dinâmicas dentro do diretório .app. No Mac, os aplicativos, na verdade, são diretórios, tá? É um diretório .app e dentro desse diretório .app tem uma hierarquia, tem uma árvore de diretórios ali, onde ele tem tudo que o programa precisa para funcionar. Então, antes do programa procurar por uma biblioteca compartilhada dinamicamente no sistema operacional, ele procura dentro desse diretório mesmo. Então é muito comum no Mac um arquivo, um aplicativo .app, ele já vem com as dependências binárias todas dele lá dentro. É como se fosse uma espécie de app image, né? Um app image ou um... O app image é exatamente isso também, é um binário com todas as bibliotecas dentro dele ali, tudo isso compactado numa imagem SquashFS, que ele tem um ponto de entrada, um script que executa o programa ali e você não precisa instalar ele e poluir a sua arquitetura, né, de diretórios do seu computador, né? Ele roda tudo direto dali. Ele não usa nada do seu computador, isso garante que aquilo ali vai funcionar em todos os lugares. E essa é uma coisa que o Mac faz desde sempre, né? Desde sempre mesmo, assim. Você pega um Mac arcaico, desde sempre os apps são um diretório com essa arquitetura que não mudou, mudou muito pouco ao longo dos anos. Né? E nem preciso falar que uma grande desvantagem aí, acho que travou tudo aqui, não travou não. Que nem preciso falar que uma grande desvantagem do Mac é o preço do hardware, né? A gente vive num país muito complicado, né? Durante alguns anos, ali entre 2009 e 2013, o Brasil estava numa situação econômica muito boa, então a gente ia fabricar de iPhone em Jundiaí, pra você ter uma ideia. A gente tinha uma série de não isenções, mas não, são isenções fiscais para computadores de até $1.000. Então o iMac entrava nessa categoria, porque o iMac ele custa $1.000, né? O iMac mais barato. Então você conseguia ter um iMac, no meu caso, né, esse iMac que eu comprei, eu paguei R$ 3.000. Você imagina você pagando R$ 3.000 no iMac? A diferença de preço do iMac não era tão diferente de um computador com a mesma potência dele, assim, na época, né? Então você podia montar um computador Dell com a mesma configuração desse iMac por R$ 3.000 também. Não dava tanto preço. E na hora que a gente avaliava ali pau a pau, no final dos contos valia mais a pena pegar um Mac. Porque, puta, tudo num negócio só, enfim, a tela é melhor, a resolução da tela é melhor e tal, essa coisa toda. Obviamente, se eu tivesse comprado esse Dell naquela época, provavelmente ele ainda estaria funcionando, não é mesmo? Mas são águas passadas. Mas a gente viveu esse momento, né, do Brasil do Brasil estar integrado com a economia mundial. Eu não sei explicar exatamente por que isso aconteceu, mas naquela época a gente começou a ter os jogos dublados em português, por exemplo. Por quê? Porque o Xbox era fabricado na Zona Franca de Manaus, o PlayStation era fabricado na Zona Franca de Manaus. A gente tinha uma integração do mercado brasileiro no mercado mundial e isso fatalmente acaba trazendo aí uma melhoria de preços, né? Porque isso significa que o real está mais valorizado, né? Quando o real valoriza, ele aumenta a inserção do mercado brasileiro no mercado mundial, seja por causa do nosso poder de compra, seja por N motivos, né? Só que aquilo, né? O dólar caro, ele é bom para quem exporta muito. Então é bom para quem exporta soja, exporta boi. Não necessariamente é bom para o resto do país, né? Só que aquilo, né? Quem elege os políticos é o pessoal ali da bancada ruralista, aquela coisa toda. Então, né, não ia durar. A gente sabia que não ia durar, mas foram bons tempos, né? Foram bons tempos aí, onde a gente conseguia comprar um Mac com 3 salários mínimos. Lá nos Estados Unidos o pessoal comprou um Mac com 1 salário mínimo. Aqui a gente comprava com 3. Agora quanto ao iMac de entrada? 19, né? Tá R$ 19.000 o Mac de entrada agora. O iMac de entrada mais baratinho. A última vez que eu vi tava 19 mil. Então, sem pensar, tipo, eu não. E assim, diferente dos Macs que eu comprei a minha vida inteira que eu mandei trazer de fora, esse iMac, cara, eu comprei no shopping Tatuapé, tá ligado? R$ 3.299. Meu amigo. Mas é isso, né? O país é feito de escolhas. A gente escolheu isso aí. Agora tá vendo a molecada se endividando comprando um computador super ruim. Eu acho super ruim, cara. Se comprar um MacBook Air por R$ 7.000,
É um sofrimento, bicho. É um sofrimento. Assim, pra rodar as coisas é um sofrimento. E não dá pra aumentar a memória porque a memória é soldada. Não dá pra aumentar o SSD porque o SSD é soldado. Aí você pega lá os computadores, o computador é um i5, 4 núcleos, 4 threads, sabe? Umas coisas ridículas assim. Ou 2 núcleos, 4 threads. Pelo amor de Deus, cara. Onde é que esse pessoal tá na cabeça? Meu Deus do céu. Mas é isso, esse é o mundo que a gente vive, né? E outra, né? Aqui no Brasil também tá com essa história agora que desenvolvedor faz um curso de 12 semanas aí, se aplica e vai para o Canadá, vai para Portugal. O que não deixa de ser muito verdade, né? Boa parte dos desenvolvedores que eu conheço, boa parte mesmo, assim, né, que eu conheci, a galera foi embora, cara. Deixa eu desligou aqui. A galera foi embora, só ficaram os corajosos e os patriotas. É, meu amigo, que isso aqui. Vamos lá. Eu não sei se ele terminou o rolê, que ele deve ter terminado, mas é que ele não fica conversando muito, não. Não é de jogar papo fora. Oh, com licença, eu vou desligar seu computador. Ah, vai nessa. Mas diz aí, o que você usa para trabalhar? Você trabalha com desenvolvimento? Você trabalha com DevOps? Qual que é o computador que você usa? O que você prefere para usar? Muita gente usa o ThinkPad, né? O ThinkPad é outro computador que ele já foi barato um dia também. Mas enfim, tá indo aí. O pessoal reclama que eu divago muito nos vídeos, gente, mas é isso, ó. Quanto tempo tá demorando para essa maçãzinha encher a barra aí? Bom, já que estamos aqui mesmo, deixa eu ver como é que tá aqui o sistema. Ah, tá com uso normal aí de processador. Eu deixei 8 GB de memória para máquina virtual. Aproveitar e mostrar para vocês onde é que muda. A máquina virtual se muda aqui, ó. Snap, Sosume, Common. Aí você dá uma olhada, só tem um scriptzinho chamado Launch. Tá vendo? Aí aqui você muda. No caso eu coloquei 8 GB, coloquei 8 threads. Por padrão acho que vem 2 GB, tá? Então com 2 GB pode ser que a máquina nem boot. Porque Mac com 2 GB não existe. Já tem tempo já que não existe Mac com 2 GB. Mas e aí, cara, como é que tá aí? Mas a máquina tá respondendo bem aqui, mesmo rodando no Plasma, ele tá gerenciando bem aí o rolê. Aí uma perguntinha bem besta que daqui a pouco vai ter gente perguntando nos comentários. Ué, mas você está ensinando o pessoal a instalar o Mac? Quanto tempo até você está ensinando o pessoal a instalar o Windows? É verdade, né? Ah, então é hipocrisia. Mas aí você se pergunta, pô, então você faria um vídeo de instalação do Windows? Cara, eu até faria, se o Windows fosse um sistema operacional minimamente interessante. Eu acho que não é, cara. Continuo não achando. Nada contra aí, quem curte. Tem um livro chamado Odisseia, do John Sculley. Ele era presidente da Pepsi e aí ele foi convidado para ser presidente da Apple. E foi ele que demitiu o Steve Jobs. E aí tem o livro ele contando a versão a versão dele dessa história toda, né? Porque ele foi demonizado aí pelos fãs, né? A Apple ela não tem usuário, ela tem fanboy. E cara, é incrível como a Apple era uma zona na época antes do Steve Jobs ser demitido ali no, os caras não conseguiam entregar nada, mano. Era um culto à personalidade, né? Um culto da maçã, aquela coisa toda. E esse maluco, ele botou ordem na casa, mas deixou muita gente revoltada até hoje, pessoal. Odeia esse cara. Pô, o John Sculley, pra vocês terem uma ideia, esse cara, ele conseguiu fazer a Pepsi não só ser a bebida mais consumida nos Estados Unidos, passando a Coca-Cola, como ele fez todas as campanhas de marketing que foram necessárias para o povo americano não ter vergonha da Pepsi, né? O pessoal diz que nos Estados Unidos, ali na década de 60, 70, a Coca-Cola era servida na garrafa, né? O pessoal pegava a garrafa e levava na mesa para servir. E quando eles não tinham grana para comprar Coca-Cola, e eles só tinham Pepsi, eles colocavam na jarra. Eles serviam a Pepsi na jarra, que era para o pessoal não saber que não era Coca. O problema é que em algum momento o pessoal da Pepsi acertou a fórmula e nos testes cegos eles conseguiram notar que que açúcar é droga, né? Eles conseguiram notar que os usuários de Coca-Cola eles preferiam Pepsi quando eles não sabiam que eles estavam bebendo, né? Então nos testes cegos, né, a Pepsi era a favorita. Eu não sei se era pela quantidade de açúcar, eu não sei qual era o rolê, mas a Pepsi era a favorita. Deve ter algum documentário sobre isso. Então a Pepsi, por mais que ela fosse a favorita do gosto da população, é, a, o americano tinha muita coisa da marca, da ostentação da marca, né? E Pepsi era refrigerante de pobre, no geral, né? Era o cara que não tinha dinheiro para comprar Coca-Cola. E aí, para mudar esse estigma da Pepsi, a Pepsi ela começou uma campanha de marketing mundial absurda, campanhas de marketing totalmente absurdas, que foram desde propaganda com Michael Jackson, né? Inclusive quem aí assistiu
O Maluco no Pedaço, primo do Will Smith lá, que faz aquela dancinha engraçada, ele aparece no comercial da Pepsi dançando com o Michael Jackson. Foi a primeira aparição dele na TV. A Pepsi pintou um Concorde de azul e ele ficou voando durante algum tempo aí com tinta azul, escrito Pepsi. Um Concorde, né? O Concorde, todo mundo sabe que o Concorde ele é branco para poder dissipar a radiação, porque como ele era um avião supersônico, a temperatura na fuselagem era muito alta e ele tinha que ser branco para poder irradiar um pouco dessa radiação e a temperatura não subir tanto. Né? Então a tinta azul é pior. Ela é pior, inclusive, no desempenho da nave, né? A nave esquentava mais. Então a Pepsi, cara, vocês podem notar que em filmes dos anos 80 é super comum aparecer product placement. Nos filmes dos anos 80, geralmente da Pepsi. Sabe, do meio do nada aparece uma garrafa de Pepsi, aparece um adesivo da Pepsi, aparece um logotipo da Pepsi. Isso também, curiosamente, foi uma estratégia adotada pela Apple. Eu não sei se quem instituiu isso foi o John Sculley ou não. Porque, se vocês repararem, geralmente filmes, séries dos anos 90 e anos 2000, o computador é sempre Apple. Já reparou? O computador é sempre Apple, o telefone é sempre um iPhone. Isso daí é marketing, cara. É a Apple fazendo propaganda. Eles entram em contato com essas produções, ou a produção dos filmes entra em contato com eles e faz esses acordos aí. Né? Então você tem ali o produto da Apple sempre aparecendo nos conteúdos de mídia. E a Pepsi era exatamente a mesma coisa. Então eu não duvido que essa estratégia tenha vindo do John Sculley também. Que é um gênio, cara. Na boa, você lê o livro e você vê que o cara é um gênio. Ele manja muito do negócio, ele sabe muito fazer. Né? O que ele não imaginava que ele fosse encontrar era um culto, né? Uma seita. Né? Ele descreveu como seita o que ele encontrou na época. Era uma seita, era uma seita, não tinha o que falar. Preciso fazer um vídeo sobre seitas, eu manjo muito de seitas, no geral. Você pode estar numa seita nesse exato momento e não sabe. Como detectar se você está numa seita? Isso aí pode ser um conteúdo de um vídeo aí. Cara, esse relógio da Apple tá muito errado, né? Faz 40 minutos que falta 4 minutos para terminar. Parece que voltou aqui. Não demorou nem 2 horas. Agora vamos ver se funciona, né? Aí. Bom sinal. Esse primeiro aqui. Agora vai dar certo. Bom, voltando aqui, demorou muitas horas esse processo. Eu acabei que eu fui dormir e deixei ele trabalhando aqui. Beleza? Então agora a instalação normal no sistema. A gente escolhe o país, escolhe a língua. No caso aí que vocês viram, eu escolhi a língua inglês brasileiro, né? Aí as propagandas aí dos caras. Depois eu faço isso. Inclusive, eu não recomendaria vocês colocarem usuário e senha num treco aí que vocês baixaram pirata na internet, tá? Fica a dica. Então, vamos criar um usuário. Vamos lá. Nossa, agora o Mac tem um sisteminha que fica olhando quanto tempo você gasta fazendo as coisas. Olha só. Eu usava um programa chamado Haskell Time para monitorar o tempo que eu gasto com cada atividade no computador. É bom. Quando você está muito indisciplinado, ele te ajuda a enxergar. Siri, deixa ela desligada. Olha aí, temos temas. Vou colocar um Mac escuro. Olha aí, bolinha de praia da morte. Vamos lá, vamos lá. Voa lá. Beleza, aí ó. Bem-vindo ao Mac, galera. Momento de Linux. Já enxerguei um negócio errado aqui. Nossa, tá bem lentinho aqui. Essa lentidão toda não é por causa do emulador não, gente. É por causa do meu setup mesmo, né? Essa máquina virtual ela tá rodando. Primeiro, ela tá rodando no HD. Segundo, ela tá rodando com o Copperlight ligado. Né? Isso aí é o segredo do insucesso. Mas é um sistema Mac aí, ó. Nossa, o Mac tá muito parecido com o Linux do que nunca foi, hein? Impressive. Later. Tá, verificando aqui. Deixa eu ver aqui quanto que ficou essa brincadeira. A imagem tá com 25 GB, tá? Mas ele tá respondendo bem até. Não, não tá não. É importante, se for a instalação, se ligar aí que tem que fazer no SSD, hein, mano.
Caraca. Ai, as tags, cara, eu adoro esse conceito de tags. Conceito de tags do Mac. É assim, você pega um arquivo, você coloca uma tag de uma cor nele, e aí você consegue rapidamente puxar um filtro pela cor. Então você pode, por exemplo, separar por projeto. Cada projeto você bota numa cor diferente, ou então por prioridade. Esse tipo de coisa que eu curto muito nos conceitos do Mac. Mas se vocês repararem bem, cara, aqui na bordinha da janela, tá vendo? Tá renderizado errado, mano. Isso aqui não funciona mais. Antigamente tinha um botão de zoom aqui. Uma coisa. Eita. Antigamente quando você minimizava uma janela segurando o Shift, ela descia em câmera lenta. Eu exposei ainda. É que eu tô me atualizando aqui, gente. Beleza? Mas esse é um Mac, tá aí, é uma máquina virtual. Ela tá. Essa aqui eu montei com 8 GB, com 8 GB de RAM, 25 GB de disco, é o que tá usando ali. É recomendável usar um SSD, o desempenho provavelmente vai ficar bem melhor. Mas eu não tá gastando muito processamento nem nada na minha máquina não. Minha máquina tá bem equilibrada aqui, ó, tá com load 5, né? Então realmente é mais nas operações de I/O mesmo, tá? E aí você consegue montar o seu setup inteiro de trabalho, de estudo, sei lá o que for, você consegue fazer por aqui. O mais interessante, na minha opinião, é instalar o Xcode, né? Porque isso vai liberar o desenvolvimento de aplicativos Apple. Apesar que tem outras formas bem mais eficientes de fazer isso, usando inclusive serviços cloud. Mas é uma opção. Se quer fazer um build rápido, uma coisa rapidinha, quer ver? É esse cara aqui que você precisa. É o Xcode. Tá de graça ou resolveram cobrar? Tá de graça. Vou clicar aqui só para ver. Qual versão é essa da Apple? É o macOS 10, tá. Então aqui, para essa máquina virtual, eu não consigo liberar o Xcode, o que é uma pena, né? Isso quer dizer que eu estou fora do loop? Eu não tenho uma opção para instalar então tirou bastante do brilho aí, do motivação para ter uma máquina dessa, para ter essa máquina virtual, então. Seja como for, bom saber, não é mesmo? Para quem está se perguntando, pô, será que não dá para aumentar essa resolução? Eu imagino que não. Eu já digo por quê. E a culpa é da BIOS ou da EFI. Porque no Mac ele sempre coloca a resolução da máquina de acordo com o monitor, né? Como aqui é uma máquina virtual, a máquina virtual decidiu o tamanho do monitor pela gente. Então não é nem pelo Mac que a gente decide isso, é pelo próprio emulador, né? Mas se você falar, você pode configurar isso na BIOS também, na EFI. Beleza? Bom, é isso. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Gostou do vídeo, quer ajudar o canal a crescer? Paga um cafezinho para nós. Segue aí o número do Pix. Esse e-mail também serve para PayPal e para contatos comerciais. Se quiser trocar uma ideia, temos aí também as nossas redes sociais. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Falou!